Fernando Haddad concedeu entrevista exclusiva ao jornalista Francisco Lima, da TV Cidade Verde. Falou sobre vários temas. Você confere a entrevista na íntegra a partir de agora. No próximo fim de semana, os brasileiros vão às urnas escolher qual será o presidente pelos próximos 4 anos. E um dos candidatos está aqui ao meu lado, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, professor da Universidade de São Paulo, ex-prefeito da capital paulista também, ex-ministro da Educação. Candidato, obrigado por ceder aqui conversar com a gente sabe como é corrido essa última semana de campanha. Eu queria que o senhor começasse dando uma ideia para a gente, desde que o ex-presidente Lula subiu a rampa lá do Palácio do Planalto até a saída de forma abrupta da ex-presidente Dilma, o PT governou o país por 14 anos. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador por que continuar apostando no projeto do PT. Olha, dentro da normalidade nós governamos 12. Tenho que dizer isso para o ouvinte, para o telespectador. Foi de 2003 a 2014. Depois da reeleição da Dilma, nós começamos a ver um processo de sabotagem ao país. E no final de 2014, por que ela foi reeleita? Porque nós estávamos com desemprego e inflação controlados. Bastou o Aécio perder a eleição, se uniu ao Temer e ao Eduardo Cunha para sabotar o governo. Foi isso que aconteceu no país e por isso que nós queremos resgatar o projeto que deu certo por 3 mandatos. Essa que é a verdade. A gente tem visto muitas pessoas falarem a respeito de autocrítica do Partido dos Trabalhadores e o senhor tem até comentado a respeito disso em algumas declarações que o senhor deu. Inclusive falou sobre o fato de que alguns diretores estatais não tiveram a fiscalização que deveriam ter. Quando o senhor olha hoje o cenário social, político que o país está, o senhor acredita que dá para apontar algum ponto também onde o PT errou, que poderia ter sido melhor trabalhado, além desses pontos que o senhor já colocou? Em toda entrevista, as entrevistas são geralmente muito curtas, né? Em toda entrevista eu saliento aspectos. Por exemplo, a desoneração tributária feita nos 2 últimos anos do primeiro mandato da Dilma, imaginando que os empresários com isso iam gerar empregos. Se mostrou equivocado. Quando ela tentou corrigir, a oposição não deixou. A falta da reforma política foi outro problema. Agora, o que eu não acho justo é jogar a criança fora com a água do banho. Isso que eu não acho justo com o país. Nós vamos mudar radicalmente, nós vamos voltar para trás, 50, 60 anos com o Bolsonaro, vamos jogar a criança com a água do banho, joga a água do banho que está suja, corrige o que tiver corrigido e retoma um projeto que deu certo. Esse é o meu ponto de vista. Quer dizer, essa raiva sobre os erros não pode fazer você se voltar contra os seus filhos. A gente não pode tomar uma decisão equivocada como essa. Bolsonaro é um nada. 28 anos de deputado federal, ele é um nada, ele é vazio, ele é pura violência. A gente está alertando isso, nós temos ainda uma semana para chegar a essa conclusão que a classe política já chegou. Ele talvez seja o pior parlamentar da história desse país. Não é brincadeira, não. O mundo inteiro, eu vejo as reportagens no mundo inteiro, o mundo inteiro está atônito com o que está acontecendo no Brasil. Se perguntando assim, o que pode ter levado os brasileiros a votar numa pessoa com essas características. Ele, 5 anos atrás, era visto como uma caricatura. Hoje ele é uma ameaça real. Nesse caso, a gente entra, por exemplo, no fato de que no WhatsApp as campanhas têm sido de modo intensas e o senhor tem reclamado, por exemplo, das notícias falsas, chamadas fake news. No final da semana passada, a Polícia Federal entrou no caso. O senhor acredita que dá tempo de tomar alguma providência antes do segundo turno das eleições? A nossa Polícia Federal é uma das melhores do mundo. Se ela quiser, ela pega o empresário que usou o dinheiro sujo para favorecer o Bolsonaro, com a conivência dele ou não. Mas pega. Todo mundo sabe as empresas que pagaram, todo mundo sabe as empresas que fizeram os disparos em massa, todo mundo conhece os vídeos que me caluniavam, todo mundo sabe. Se a Polícia Federal quiser prender e já obter uma delação premiada, consegue isso antes do segundo turno. Nossa polícia está muito preparada, né? Desde os nossos governos nós botamos muita injeção de ânimo ali na polícia, ela sabe trabalhar. Então, se quiser,
O ex-presidente Lula tem uma popularidade muito grande aqui no Nordeste, justamente pelos investimentos que foram feitos aqui na região. No eventual governo do senhor, que melhorias o senhor poderia trazer para a vida do piauiense? Olha, nós temos que terminar a Transnordestina, ela é essencial para o Piauí. Ela é essencial para o Nordeste todo, mas ela vai ajudar demais. Aquele braço que chega ao Piauí vai ajudar toda a região a melhorar. Eu trouxe para cá muitos investimentos de universidade. Estamos em Picos, aqui tem uma universidade federal, em Parnaíba tem outra, em Floriano tem outra, em Bom Jesus tem outra. Tudo do meu tempo de ministério. Vim do Cariri, lá no Ceará, o Cariri tem 3 campos universitários, um em Crato, um em Juazeiro, um em Barbalho. Ou seja, nós fizemos na educação um trabalho muito importante. Agora nós temos que fazer infraestrutura. Você combinar infraestrutura com educação, não tem região que não cresça. É o que eu sempre digo, é um livro numa mão e uma carteira de trabalho assinada na outra. Acordar e ter para onde ir. Você resolveu a vida do brasileiro. Candidato, a despeito do programa Fome Zero, ainda existe muito problema de fome, principalmente no interior do Nordeste. Como combater a fome e a pobreza rural? Olha, temos que continuar investindo no Bolsa Família. O Bolsa Família é a saída para isso, mais os programas conhecidos do nordestino. Programa de cisterna, luz para todos. Isso deu uma parada, né? Saneamento básico, deu uma parada. Nós vamos retomar o PAC, o Minha Casa Minha Vida, e esses programas tão conhecidos de cisterna e luz para todos. Agora nós vamos criar o Banda Larga para Todos, que é uma inovação do Luz para Todos. Quer dizer, ao invés de só levar luz, a gente já leva o cabo da internet banda larga também. Isso vai melhorar muito a condição de desenvolvimento e de empreendedorismo na região. O senhor, como professor, deve ter observado que há um índice alto, tem crescido o índice de violência dentro das escolas. Isso, claro, gera uma tensão, tanto para o professor, quanto o senhor como professor deve saber, quanto para o aluno, dificuldade em conseguir fazer com que os alunos se concentrem e, enfim, consigam adquirir o conhecimento necessário. Dá para fazer alguma coisa a respeito da violência nas escolas? Olha, nós temos que nos preocupar com o ensino médio hoje, que é onde a violência está acontecendo mais. Qual que é a nossa proposta? Vocês conhecem, todos aqui os brasileiros, conhecem as escolas de ensino médio federal. O ensino médio federal é conhecido no Brasil inteiro porque é o melhor do país. Cada unidade de ensino médio federal vai adotar escolas estaduais tendo a qualidade federal como padrão. Então nós vamos mudar a qualidade do ensino médio, porque o padrão vai ser o padrão federal. Entendeu? E com isso, você melhora tudo, porque a violência é sempre um desdobramento, a violência na escola. Agora nós temos que nos preocupar com a violência fora, porque adentro é consequência dela fora. E fora, qual que é a nossa proposta? Que a Polícia Federal dobre de tamanho. Dobre de tamanho. E esse novo efetivo vai cuidar do crime organizado. Porque a maior violência no Nordeste hoje é que as facções do Rio e de São Paulo chegaram aqui. E as polícias do Rio e de São Paulo não vão vir para cá combater o crime organizado aqui. Então nós temos que ter uma Polícia Nacional. E a Polícia Federal será a Polícia Nacional que vai combater o crime organizado no Brasil inteiro. Esse negócio de armar a população vai só fazer aumentar a violência. Mas existem países onde a população é armada e tem índices baixos de violência. Mas tem todo um resto que aqui não tem. Tem uma educação que aqui não tem, tem uma polícia treinada que aqui não tem. Aqui, a proposta do Bolsonaro é tirar a polícia e botar o cidadão cuidando da própria segurança. É quase que uma privatização. Aí não vai funcionar. Não vai funcionar porque não funcionou no mundo inteiro. E mesmo nos países desenvolvidos, onde há o porte de arma mais frouxo, eles estão revendo a posição. Então não é bem assim. A Polícia Federal é que tem que fazer esse papel. A oposição cresceu no Congresso. Como é que vai ser seu relacionamento no Congresso no eventual governo? Olha, a oposição, ali, o que falam que a oposição cresceu, na verdade é mais na área dos costumes do que na área da política econômica e da política social. Eu não acredito que alguém vai votar contra um reajuste do Bolsa Família, um reajuste do salário mínimo. Não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que é uma bancada mais conservadora do ponto de vista de comportamento, né? Mais por aí do que propriamente de política de Estado, entendeu? De
políticas públicas. Candidato, eu preciso perguntar porque é um problema sério aqui no Piauí com relação à Previdência, né? O governador Wellington Dias, inclusive, já falou que vai ser o principal foco dele. Como é que seria uma reforma da Previdência no seu governo? Não, eu e o Wellington concordamos. Tem que começar pelos regimes próprios de Previdência, chamados regimes públicos de Previdência. Lá onde está o problema. Para quê? Na segunda etapa, você tem que ter uma construção de um regime único de previdência. Não é certo um trabalhador, por estar num canto ou no outro, ter regimes diferenciados. Todo brasileiro é igual, todo brasileiro tem que estar submetido ao mesmo regime de previdência. O mundo caminhou para isso e o Brasil precisa caminhar para isso. Então, reforma dos regimes públicos, no sentido de criar um regime geral único para todo mundo. Tá certo. Eu queria agradecer a participação do senhor e queria que o senhor desse um recado para o piauiense que vai às urnas no próximo dia 28. Eu agradeço a votação que tive aqui, muito expressiva no primeiro turno. Não acredite em WhatsApp. Se você não sabe a fonte da informação, meu adversário está usando isso para me caluniar. Isso não é justo. Eu sou professor há 30 anos, sou casado há 30 anos. Não é justo fazer isso com uma pessoa. É muito baixo. O Brasil não merece isso. Tome cuidado nessa última semana. Se você recebeu uma informação sobre quem quer que seja, vá nas fontes seguras de informação, checar a informação antes de decidir seu voto com base na mentira. A mentira não vai nos levar a lugar nenhum. É a verdade, a seriedade, o compromisso, o debate. É isso que vai nos levar a sair da crise. Muito obrigado. Aí a entrevista na íntegra que o candidato Fernando Haddad concedeu, falando sobre vários temas. Elivaldo, a gente considerou aí esses temas de investimento em infraestrutura no Piauí, as propostas do candidato para a região Nordeste, como, por exemplo, terminar as obras da Transnordestina, continuar investindo vai retomar programas com mais força, como Minha Casa Minha Vida, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, criado na época da ex-presidente Dilma e que andou paralisando várias obras por todo o país. Continuar investindo muito no Bolsa Família, programas de base, né, que ajudam a estruturar, segundo o candidato Fernando Haddad, uma melhor vida, principalmente para os nordestinos mais pobres. Exatamente, Nádia. E com relação a um dos pontos que tem atormentado candidatos e governos, a Previdência. Fernando Haddad defende como a saída para a crise na Previdência Social brasileira e também para o déficit enorme, essa reforma que é tão comentada e que está paralisada na Câmara Federal, é exatamente o sistema, um regime único de previdência envolvendo União e Estados como alternativa para se encaixar aí uma solução para esse drama que hoje sufoca governos estaduais e desafia a União. A TV Cidade Verde também conversou com exclusividade com o candidato Jair Bolsonaro do PSL. A entrevista do candidato Jair Bolsonaro vai ser exibida nesta terça-feira, dia 23, às 1h15 da tarde, no Jornal do Piauí, aqui na TV Cidade Verde, na íntegra. Também entrevista gravada no Rio de Janeiro com o repórter Joelson Jordani. Portanto, nesta terça-feira, dia 23, Jair Bolsonaro conversa também com exclusividade aqui com os telespectadores da TV Cidade Verde.